Essa inteligência artificial conseguiu pensar e agir exatamente como um hacker de elite, e especialistas do mundo inteiro entraram em estado de alerta máximo com isso. Esquece aquela ideia de robôs que só seguem roteiros básicos. A internet, como a gente conhece, pode mudar drasticamente depois do que foi revelado aqui. Nesta nossa explicação, a gente vai destrinchar um relatório explosivo da Cloudflare sobre o chamado Projeto Glasswing e entender de vez o que esse futuro digital reserva para nós. Olha só a gravidade da situação quando a Cloudflare testou o modelo Mythos Preview, da Anthropic. A conclusão inicial foi no mínimo chocante. Como o próprio relatório aponta, a máquina não fica mais cuspindo dados aleatórios. A justificativa que ela apresenta tem a sofisticação de um pesquisador sênior humano. A gente não está mais falando de uma ferramenta de varredura comum. O ponto crucial é esse. A inteligência artificial agora pensa, articula e age como um humano super treinado. Seção 1. A IA que virou hacker. Pouca gente percebeu o que esse Mythos Preview realmente significa na prática. É uma quebra total de paradigma. Para ter uma ideia, os scanners antigos basicamente adivinhavam problemas e criavam um mar de alarmes falsos. O Mythos faz diferente, ele não adivinha. Se existe uma falha, essa máquina escreve o código, testa e entrega a prova concreta na mão. É a diferença entre um alarme que avisa que a porta talvez esteja destrancada e um sistema que entra, tira uma foto lá de dentro e fala que o problema é real. Seção 2. Sequências inteligentes de ataque. A máquina parou de procurar só por portas escancaradas. A progressão do ataque ficou muito letal. Primeiro, ela acha uma falha menor, lá no baixo nível. Depois, em vez de soltar um alerta inútil, ela conecta isso com outras pequenas vulnerabilidades isoladas que pareciam super inofensivas. Até que, do nada, cria uma sequência inteligente de ataque totalmente funcional e assume o controle. É literalmente um jogo de xadrez. A máquina sacrifica peões que ninguém estava olhando para dar um checkmate no servidor. E o mais assustador é que a natureza desse processo é implacável. Funciona assim. Passo 1, ela escreve um código de ataque totalmente personalizado. Passo 2, compila e testa tudo num ambiente seguro, numa sandbox. E o passo 3? Bom, o passo 3 é o que muda tudo. Se falhar na primeira tentativa, ela lê a própria falha, entende o motivo, ajusta a estratégia e tenta de novo. Ela aprende na hora com o erro e continua batendo até quebrar a defesa. Pausa rápida para absorver isso. A IA tem recusas orgânicas, mas elas falham. Pois é, as travas de segurança do Mythos existem, mas o relatório entrega que elas são totalmente inconsistentes se a mesmíssima tarefa for pedida com palavras um pouquinho diferentes ou num contexto disfarçado, a máquina simplesmente ignora as próprias regras e entrega o código de ataque completo. Ou seja, as proteções podem ser facilmente dribladas. Seção 3. O fim do ruído digital. Com uma ameaça tão séria solta por aí, as equipes de defesa precisaram virar o jogo usando essa mesma inteligência. E o objetivo era resolver um pesadelo absoluto, o excesso de ruído digital. Historicamente, 90% das descobertas das IAs antigas eram puro palpite. Elas diziam que algo possivelmente era uma falha e só 10% eram provas reais. Isso inundava o pessoal com milhares de alertas inúteis por dia. Mas o Mythos vira esse jogo porque ele mesmo valida o ataque. O falso positivo despenca e a análise vira algo absurdamente cirúrgico. E aqui entra um detalhe técnico super importante. A linguagem de programação usada afeta demais o trabalho da inteligência artificial. Códigos em C e C++ dão um controle direto de memória, o que gera muito mais alarmes falsos para a IA se confundir. Já linguagens modernas como Rust são tão seguras que eliminam categorias inteiras de falhas na hora de compilar o código. Isso basicamente limpa o caminho para a IA focar apenas nas ameaças gigantes que realmente importam. Seção 4. IAs trabalhando em equipe. Mas olha só a reviravolta. Jogar uma única inteligência artificial genial no mar de milhões de linhas de código não resolve o problema. Ela perde o contexto, esquece as regras e se perde no meio de tudo. Então, para proteger a infraestrutura de verdade, a Cloudflare teve que criar algo digno de ficção científica, um exército de IAs. Hoje, a verdadeira defesa exige um sistema de múltiplos agentes trabalhando ao mesmo tempo, cada um com uma missão bem específica. E nesse campo de batalha digital, as coisas acontecem muito rápido. Na fase de reconhecimento, uma IA mapeia o sistema. Na caça, tem uns 50 agentes operando em paralelo, buscando falhas feito loucos. Depois entra a validação. E por fim, o rastreamento para checar se o invasor no mundo real conseguiria de fato explorar aquilo. É uma orquestra de robôs perfeitamente coreografada. E dentro dessa orquestra, a validação adversarial é sem dúvida a sacada mais genial. Basicamente é colocar duas máquinas para brigar de propósito. Enquanto um agente diz que encontrou uma falha gravíssima, o segundo agente entra em cena com uma única missão: provar que a primeira máquina está completamente errada. Elas debatem entre si para checar os fatos. Assim, ninguém perde tempo com alarme falso. Fantástico, né? Seção 5. A nova era cibernética.
Toda essa loucura tecnológica mudou permanentemente as regras dos bastidores da internet. As empresas agora estão correndo contra um relógio impossível. 2 horas. Esse é o número. Líderes de segurança estão dizendo que esse vai ser o novo padrão aceitável para criar e aplicar uma correção num servidor depois que uma falha é descoberta. É um padrão beirando o impossível. Quando um ataque acontece na velocidade do pensamento de uma máquina, o tempo de reação tem que ser praticamente zero. A grande verdade, e até meio assustadora, é que só consertar rápido não salva mais ninguém. Se demorar testando uma correção, a rede inteira cai. As defesas agora têm a obrigação de bloquear os ataques na porta de entrada, antes mesmo de chegarem no aplicativo principal. A arquitetura da internet vai ter que isolar as falhas na mesma hora, tipo fechar os compartimentos de um submarino furado. E qualquer correção nova tem que subir na rede global, em todos os lugares, ao mesmo tempo. O que leva direto para a pergunta mais provocativa e perigosa da nossa geração. Com esses exércitos de máquinas encontrando e explorando brechas em frações de segundo, quem vence essa guerra digital? A proteção ou a ameaça? Será que a inteligência artificial vai construir um escudo impenetrável para a nossa internet? Ou ela mesma vai ser a força que vai derrubar as nossas defesas? Deixa aí nos comentários. Evolução ou perigo? Entender cada movimento desse tabuleiro é a única garantia de sobrevivência nesse novo mundo.